jornada de capacitação de parcerias com o terceiro setor. Eu gostaria primeiramente de me apresentar. Meu nome é Andressa, eu sou assessora da coordenação de parcerias com o terceiro setor. A nossa coordenação é vinculada à Secretaria Municipal de Gestão. E como uma boa prática que temos adotado na secretaria, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos lisos na altura dos ombros, e estou vestindo uma blusa verde. Antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo a presença da nossa secretária Marcela Ruda, que ela fez questão aqui de dar boas-vindas aos servidores e servidoras que nos assistem. Muito obrigada, Marcela, pela sua participação aqui no nosso evento. E eu sei que você tem uma reunião logo na sequência, então, sem mais delongas, vou passar a palavra para você. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Andressa. Obrigada, Fausto. Acho que você vai fazer a apresentação logo mais do Fausto, então deixarei para você. Eu quero saudar todos e todas que estão aqui participando, também me apresentar como Andressa. Sou mulher de cor parda, cabelo preto, à altura do colar. Estou vestindo uma camisa branca. Gente, é com muita alegria que eu participo hoje aqui, recebendo o famoso Fausto Arruda, que por coincidência tem o meu sobrenome, mas é só coincidência. Fausto é professor dessa temática, além de ter uma experiência prática. E como já falado em algum momento das capacitações, a nossa ideia é unir a visão técnica, a prefeitura, mas também compreender a experiência prática das parcerias do terceiro setor. Nós estamos hoje na prefeitura com um universo de quase 4.000 parcerias no terceiro setor, das quais 67 estão na área da saúde e as outras distribuídas com o maior número na área da educação e também distribuídas em outras unidades, como na SMAD, nos direitos humanos. Então, nós temos muito o que falar sobre a nossa experiência das parcerias e a nossa visão de aperfeiçoamento do monitoramento dessas parcerias. O município de São Paulo conta com essas parceiras para efetivação de políticas públicas necessárias à sociedade, e a nossa preocupação maior e o nosso foco é a sociedade, é o destino que esses serviços têm. Então, a Copates, ela funciona aqui na Secretaria de Gestão como uma indutora de boas práticas para esse modelo. A gente está reformulando também essas competências da Copates para maior atividade em sugestões acerca da relação das secretarias finalísticas com o modelo. Então, a gente não tem na Secretaria de Gestão, Fausto, o monitoramento direto das entidades do terceiro setor, mas sim a possibilidade de contribuição com aperfeiçoamento e padronização das normas, com manuais, para que as entidades consigam ter melhor relação com as suas secretarias. Então, esse tema chega em muito boa hora, o monitoramento inteligente das parcerias do terceiro setor na visão da entidade, para contrapor e agregar também aquilo que a gente já falou, né, com membros daqui da prefeitura. Já tivemos a primeira capacitação, depois eu quero que a Andressa fale o nome das capacitações iniciais, a primeira com um procurador nosso interno, que entende do tema, que atua com o tema, a segunda com um representante do Tribunal de Contas, e seguiremos assim com essa diversidade de atores para ter esse debate de forma mais qualificada. Eu fico à disposição para receber todas as perguntas destinadas à SEGES. A Copates está unindo essas perguntas para que a gente possa responder e ter aí um melhor diálogo. E desejo, sem mais demora, um bom evento para todos vocês. Muito obrigada, Marcela. Eu vou continuar aqui com os meus agradecimentos. Queria agradecer muito a presença de todas as pessoas que mandaram suas perguntas por meio do formulário de inscrição, agradecer o enorme
o enorme interesse pelos nossos temas, né? E como nós não fazemos nada sozinho, queria agradecer demais a minha equipe de Copates, agradecer a Ascom, que faz a arte e a divulgação dos nossos eventos nas mídias sociais, a equipe de TI pelo suporte nos nossos encontros online, as parcerias que fizemos com os intérpretes de Libras da Educalibras, a parceria com a Escola Municipal de Administração Pública, a EMASP, e a todo o gabinete da Secretaria Municipal de Gestão, que sempre apoia e incentiva a realização dos nossos eventos. Agora, para conversar um pouquinho sobre as temáticas que nós já conversamos, né? No primeiro encontro, recebeu o Rafael Arantes, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Ele conversou sobre os pontos de atenção nas prestações de contas, né? O que o servidor e servidora tem que ficar atento na hora de analisar uma prestação de contas. O nosso segundo encontro, a gente conversou com o Josias Barcelos Júnior, que é um procurador do município de São Paulo, e ele falou sobre o papel do gestor e da comissão de monitoramento. Hoje, a nossa conversa é com o Fausto. Ele é superintendente da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e diretor técnico da Associação Brasileira das Organizações da Cultura, ABRAOSC. A nossa conversa com ele vai ser sobre o que seria um monitoramento inteligente e efetivo na visão de uma entidade sem fins lucrativos. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Fausto e agradeço demais a disponibilidade e estar aqui conosco para esse bate-papo. Muito obrigada, Fausto. Bom dia, Andresa. Bom dia, a Marcela. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho da minha experiência aí nos últimos 20 anos atuando em entidades do terceiro setor. Eu sou advogado de formação e mestre em administração e políticas públicas. Então, eu trabalhei dos dois lados do balcão, enquanto consultor e advogado, e ainda trabalho hoje, e como gestor de uma instituição. Mas antes de começar a falar, vou também fazer minha autodescrição. Então, eu sou um homem branco de 40 e poucos anos, cabelos castanhos claros, eu estou com uma camisa xadrez e um blazer azul. E falando um pouquinho, então, só para conceituar da minha trajetória, então, eu sou advogado, tenho mestre em administração e gestão, e trabalho com a parte de consultoria e com a parte, e também como gestor de uma organização sem fins lucrativos, da Fundação OSESP, que administra a Sala São Paulo, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e o Festival de Inverno de Campos do Jordão, já há quase 20 anos, para ser exato, 18 anos. E a ideia hoje é, enfim, a gente falar um pouquinho a temática do monitoramento, mas trazendo um caso concreto. Aqui o caso da USESP, da Sala São Paulo, enfim, que eu conheço bastante a fundo e que eu acho que tem algumas características interessantes para a gente poder mostrar. Eu recebi algumas das perguntas por ontem e vou tentar já abordar, enfim, tratar disso ao longo da minha fala, mas vou fazer, enfim, vou me esforçar aqui para deixar pelo menos 10 minutos no final para a gente poder, enfim, fazer uma conversa, vocês colocarem questões, impressões, perguntas, e para não ficar sendo absolutamente um monólogo meu aqui, a gente poder trocar um pouquinho. Eu tenho, acho que 20 e poucos slides, então eu vou ser bastante rápido, principalmente nos slides introdutórios, que vão dar um pouquinho do histórico da USESP, da Sala São Paulo, de como que essa parceria, e aqui eu vou estar falando especificamente de uma parceria no modelo OS, né? Não é
é o único modelo de parceria. Um pouquinho mais para frente a gente vai discutir também, falar um pouco das outras opções que a gente tem quando o poder público faz essa opção pelo fomento, enfim, pela intervenção indireta aí no terceiro setor e mais especificamente na cultura. Então, vamos começar aqui. Que vocês estão vendo, né? Então, a gente passou aqui uma capinha do histórico das instituições culturais paulistas, então, para contar um pouquinho de como era antes das parcerias, né? Então, a gente tinha os equipamentos culturais do Estado de São Paulo, como a OSESP, a Sala São Paulo, a Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra, enfim, uma série de equipamentos dentro da administração direta do governo do Estado. Esses equipamentos eles contavam com poucos funcionários públicos na gestão e na execução das tarefas burocráticas. Para as atividades finalísticas, a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo da OSESP. A OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ela foi criada em 1954, mas nunca foi feito concurso público para contratação do seu quadro de músicos, maestros e pessoal técnico. Então, você teve, sim, ao longo da existência da OSESP, alguns funcionários públicos de carreira concursados que atuaram na gestão das tarefas de administração, gestão e burocráticas, mas os cargos finalísticos, os cargos de músico, de técnico de luz, técnico de som, técnico de palco, esses nunca foram preenchidos, e eles foram sendo, ao longo do tempo, desempenhados aí por diversas formas de contratação. Eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais à frente. Então, você tinha dificuldades na gestão, na contratação de pessoal, você tinha dificuldades administrativas e orçamentárias, dificuldades na manutenção dos acervos e dos prédios que abrigam essas instituições. A gente tinha problemas graves de manutenção e de segurança nos espaços. Então, a Sala São Paulo, a Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra, naquela época não tinha um alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, não tinha um alvará de funcionamento, não tinha certificado de acessibilidade, porque não cumpria todos os requisitos para poder ter esses documentos, e a manutenção não era feita a contento. Você tinha uma dificuldade também na geração de receitas, e quando estas existiam, elas iam para o Caixa Geral do Estado, o que, na prática, gerava um desincentivo à busca dessas receitas. Então, a gente sabe que, na prática, os equipamentos se preocupavam muito pouco com fazer um aproveitamento melhor dos espaços ou buscar algumas oportunidades de geração de receita, porque no final do dia essas receitas, esse dinheiro arrecadado não seria empregado naquele equipamento, na manutenção das atividades daquele equipamento. Você tinha uma dispersão das despesas entre vários órgãos do governo do Estado, tanto do ponto de vista de servidores alocados, que não pertenciam somente à Secretaria de Cultura, até porque, quando da criação de muitos desses equipamentos, nem existia uma Secretaria de Cultura. Então, você tinha pessoal alocado aos equipamentos de cultura do Estado que pertencia aos quadros de diversas e diferentes secretarias e órgãos da administração pública, e você tinha esses diversos órgãos também, muitas vezes, contribuindo de forma fracionada para a manutenção de partes daquela atividade. Então, no caso aqui da OSESP, a gente tinha, ao longo do tempo, teve convênios com a Fundação Padre Anchieta para suportar parte da atividade da OSESP, com a Fundação Memorial da América Latina, que contratava uma parte dos músicos da OSESP, e com algumas associações de amigos que, ao longo do tempo, fizeram um apoio, propondo projetos de incentivo fiscal, por exemplo, na Lei Rouanet, depois da criação da Lei Rouanet,
e com outras atividades aí de manutenção e melhoria dos espaços. Então, isso gerava uma governança confusa, onde você tinha uma série, ou enfim, alguns diferentes atores contribuindo para diferentes atividades e para financiamento, para gestão de mão de obra, para alocação de mão de obra. Você tinha uma ausência completa de um planejamento de médio e longo prazo, tudo era feito dentro da lógica anual do orçamento público, então tudo começava 1º de janeiro e terminava 31 de dezembro. A gente tinha uma baixa transparência e tudo isso resultou ali em 2003, final de 2003, começo de 2004, num termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, que entendeu que ou a administração resolvia fazer os concursos públicos para as atividades finalísticas das organizações, das instituições culturais do Estado de São Paulo, ou a administração pública devia buscar outras formas de atuar. A opção, no caso da cultura aqui, que eu vou focar, e do governo do Estado de São Paulo, então foi para a implementação do modelo OS. Então, a gente viveu a formação de um grupo de trabalho que foi hospedado, enfim, foi mantido ali sob a coordenação da Casa Civil, à época, e houve um incentivo às associações de amigos já existentes e que já atuavam em parceria com essas instituições culturais, para que elas se solidificassem, para que elas melhorassem os seus aspectos de governança e controle e se qualificassem como organizações sociais. E também houve o fomento à criação de novas instituições para os casos e para onde não existiam associações de amigos, enfim, associações de apoio já existentes. Esse processo demorou, enfim, foi relativamente rápido, uma vez que o primeiro contrato de gestão foi assinado em 2004, então, bastante. A lei estadual é de 1998, mas o primeiro contrato de gestão na cultura, então, acontece em 2004. Como era, né, esse ambiente naquele momento? Você não tinha, e eu acho que a gente, enfim, pode fazer uma constatação, tem várias pesquisas e vários estudos que foram feitos nesse sentido, de que o terceiro setor cresceu muito e se profissionalizou muito nos últimos 20 anos. Então, naquele momento, o Estado de São Paulo, quando tomou essa opção, quando fez essa opção de recorrer e de adotar o modelo OS, ele encontrou dificuldade para achar parceiros que tivessem finanças e governança estruturada. Então, por isso, desse movimento de fomento ali da melhoria das associações, enfim, e das instituições existentes, e também a criação de algumas novas instituições. Existia também uma dificuldade quanto às informações de custos da força de trabalho e dos equipamentos públicos. Por conta dessa dispersão da mão de obra e do orçamento entre diversos órgãos da administração, o Estado não tinha conhecimento, ou pelo menos naquele momento não tinha sistematizado os custos totais das atividades da USESP, o custo total de manutenção e operação da Sala São Paulo, o custo total da Pinacoteca. Então, esse foi um trabalho que também foi feito a várias mãos de levantamento e estruturação desses custos. Como vocês podem imaginar, por conta dessa estrutura precária que perdurou por muitos anos, existia um passivo trabalhista e tributário, por conta destas formas, vamos dizer, impróprias de contratação, como, por exemplo, contratos emergenciais renovados de
90 em 90 dias, como uma figura que foi muito utilizada ali no final da década de 90, início dos anos 2000, de credenciamento e pagamento por horas-aulas. Então, você tinha esse passivo que, no caso, por exemplo, da estrutura da Sala São Paulo e da OSESP, em 2004 foi contratada uma due diligence da KPMG para fazer um levantamento inicial desse passivo, e ele foi estimado em dinheiro de 2004 em 25 milhões de reais para uma instituição, OSESP e Sala São Paulo. Então, a gente vê que não foi, vamos dizer, o volume, o montante do passivo não era pequeno, era um problema real. Não existia também um inventário patrimonial, o que, no caso de uma orquestra, é menos complicado, porque a maioria dos instrumentos são dos próprios músicos e não da orquestra, mas no caso de um museu é um problema enorme se você não tem o inventário patrimonial, enfim, o acervo de obras de arte desse museu. Então, esses eram os problemas, ou foram os problemas enfrentados naquele momento. Agora eu vou dar um zoom e voltar um pouquinho aqui para a OSESP, para a Sala São Paulo. Eu já falei um pouquinho, então a OSESP foi criada em 1954, dentro da estrutura do governo do Estado. Ela foi reformulada em 1997, ainda dentro da estrutura do governo do Estado de São Paulo, e nesse momento foi feita uma reavaliação e uma requalificação de todo o corpo de músicos da OSESP naquele momento. Isso resultou no ingresso de 40 músicos estrangeiros, que foram selecionados por meio de audições realizadas aqui em São Paulo e nos Estados Unidos e na Europa. A Sala São Paulo foi inaugurada, então, em 1999, na antiga sede da Estrada de Ferro Sorocabana. Viveu até 2005 dentro da estrutura do Estado, e com todos esses problemas que a gente comentou lá atrás. E em 2005 a gente tem a instituição, a criação da Fundação OSESP, dentro desse movimento de estímulo à criação e à formação de instituições que pudessem ser parceiras do Estado. O primeiro contrato de gestão foi assinado em novembro de 2005, da Fundação OSESP. Então, o que a gente fez aqui, enfim, quais foram os principais pontos, os principais percursos dentro dessa transição do modelo da administração direta para esse modelo de gestão via organização social. Então, a gente teve a regularização da força de trabalho, a regularização da situação imigratória daqueles músicos estrangeiros que foram selecionados em 1999, entre 97 e 99, e que, por não poderem contar com contratos de trabalho regulares, viviam também em situação imigratória irregular aqui no Brasil, e eles tinham dificuldades para poder conseguir tirar a carteira de motorista, para abrir conta em banco, enfim, uma série de dificuldades resultantes dessa contratação precária. Os maestros e solistas estrangeiros contratados e que participavam da programação da OSESP também precisavam ser... no mundo da música clássica, para você receber um maestro agora na temporada de 2023, eu preciso firmar um contrato com a agência que o representa, com pelo menos 2 anos de antecedência. As agendas, elas são bastante disputadas e contam com bastante antecedência. Então, isso era uma dificuldade muito grande de você poder firmar compromissos para 2, 3 ou 4 anos na frente, no caso das turnês, ou sendo regido naquela lógica anual do orçamento, onde os compromissos só poderiam ser assumidos para aquele exercício. Então, a gente também tinha dificuldades enormes na realização de turnês internacionais, que são contratadas aí com até 5 anos de antecedência, e para viabilizar uma turnê dessa, você precisa contratar o transporte de instrumentos, o transporte das pessoas,
a hospedagem, a alimentação, pagar diárias, fazer locação de teatros, fazer publicidade dos concertos, vender ingressos em diversos países. Então, ter uma temporada regular com grandes nomes da música, fazer turnês com alguma regularidade, isso a cada 2, 3 anos no máximo, e gravar discos e lançar esses discos no mercado internacional, são os 3 pilares de uma grande orquestra de nível internacional, e esse foi o projeto da OSESP para a reformulação que foi feita entre 97 e 99. Então, a realização dessas atividades encontrava todas aquelas barreiras. A gente tinha também as barreiras do dia a dia, que são as contratações de serviços específicos, como a sonorização de um concerto ao ar livre, a iluminação de um espetáculo, o transporte e o seguro de instrumentos, utilizando os instrumentos da administração pública e as regras de direito público dentro da nossa antiga lei de licitações. Isso também era uma dificuldade, onde a gente precisava muitas vezes de serviços específicos com um grau de qualidade e não só com uma questão de preço. A lógica anual aqui eu já falei, as operações, as receitas operacionais não vinculadas ao ZESP e à Sala São Paulo. Então, aqui a gente está falando de bilheteria para os concertos, a gente está falando de locações da Sala São Paulo, a gente está falando de royalties que são pagos sobre a venda de discos gravados antigamente, hoje direitos por streaming ou download de músicas, e a questão desse orçamento disperso entre várias unidades e o convênio com a Fundação Padre Anchieta. Aqui eu tenho uma tentativa de um fluxo organizando as receitas antes do modelo OS e as receitas, e depois eu vou mostrar o fluxo depois. Então, aqui a gente vai ver o governo do Estado de São Paulo injetando recursos na Fundação Padre Anchieta via convênio. Esses recursos eram utilizados para pagar as contratações dos maestros e solistas das temporadas, para fazer a contratação da operação das turnês, para fazer a contratação de terceiros, para pagar funcionários administrativos que nessa época eram contratados como pessoas jurídicas, comprar materiais, enfim, diversas despesas, diversas naturezas aí de contratações. O mesmo governo do Estado de São Paulo fazia a injeção e pagava salários diretamente dos músicos e dos quadros técnicos que eram contratados por meio desses contratos emergenciais, renovados sequencialmente, ou por meio de credenciamento. E ele fazia a mesma coisa na Sala São Paulo, tanto do ponto de vista de pessoal, como com alguns custos de manutenção e operação. E aí a gente via aqui as receitas de bilheteria e evento, ou alocações, indo de volta para o caixa do governo do Estado de São Paulo. Isso gerava o que que eu tentei resumir aqui como ineficiência na alocação dos recursos, um desconhecimento do custo real dos serviços e das atividades, uma impropriedade das fontes de custeio, fuga de receitas, e o convênio, mesmo o convênio que naquela época era o instrumento mais flexível à disposição, também não se mostrava suficiente e adequado para comportar todas as atividades que eram realizadas. Aí um resumo também da questão do termo de ajustamento de conduta, do passivo trabalhista e da contratação irregular dos expatriados dos estrangeiros. Esse é o fluxo depois da contratação da parceria com a Fundação OSESP. Então, a gente tem o governo do Estado de São Paulo injetando recursos na Fundação OSESP por intermédio do contrato de gestão. A gente tem a Fundação OSESP captando recursos nas diversas leis de incentivo fiscal. A gente hoje faz captação na federal, na estadual e na municipal.
e a gente também teve aí o crescimento e a criação de outras fontes de receita, como bilheteria, alocação, o que a gente chama de concessionários, que é o estacionamento, o restaurante, a lojinha de souvenirs. A gente tem também doações e patrocínios que são feitos sem incentivos fiscais. A gente tem royalties, então, pelas gravações dos nossos discos, por produtos que são comercializados com a marca OZESP ou a marca Sala São Paulo. Você tem os cachês para apresentações da orquestra, que pode ser contratada também. Você tem permutas e receitas financeiras. Tudo isso é empregado dentro de uma estrutura da Fundação OZESP que tem governança. Então, ela tem um conselho de administração, ela tem um conselho fiscal, ela tem um conselho de orientação, ela tem uma diretoria executiva, tem uma diretoria artística, ela faz prestação de contas para a Secretaria de Cultura, que tem uma comissão de avaliação, faz uma prestação de contas para a Secretaria de Fazenda, para o Tribunal de Contas, é fiscalizada pelo Ministério Público. As fundações, diferentemente das associações, têm uma fiscalização direta pelo Ministério Público, as associações têm uma fiscalização indireta, e ela conta com uma auditoria externa, independente, de todas as suas contas anualmente. E toda essa estrutura de governança e essa estrutura de transparência, aí ela é utilizada e empregada para suportar os gastos e as atividades da Sala São Paulo, da OZESP e do Festival de Campos do Jordão. A Fundação OZESP, ela inovou há 20 anos atrás, criando o que hoje já é mais utilizado e conhecido, um fundo de capital, enfim, em inglês eles chamam de endowment, que nada mais é que uma parcela de recursos que é destinada para aplicações financeiras e os rendimentos são utilizados para suportar uma parte das atividades. Isso consegue dar uma perspectiva de perenidade para as instituições, consegue dar uma tranquilidade para que certos ciclos econômicos e dificuldades momentâneas de caixa possam ser superadas, e ele também não é a função original dele, mas na nossa operação ele também serve como uma escrow account, como uma segurança, um colchão para passivos que possam ser gerados, possam vir da antiga operação, o que hoje já não existe mais, 20 anos depois, a gente pode dizer que todos os passivos anteriores à gestão da Fundação OZESP já prescreveram ou decaíram, mas existem outros passivos que são gerados ao longo da operação. Aqui vamos entrar um pouquinho agora mais no tema da nossa conversa, né? Enfim, e tentar fazer algumas relações aqui e algumas provocações. Então, a gente tem dentro, e aqui eu estou usando de novo, né, a política cultural, mas a gente tem a administração pública com um dever-poder aí que é indelegável na formulação de uma política cultural. Então, a gente pode contar com parceiros para executar essa política, mas a formulação da política, o estabelecimento das diretrizes, ele tem que ser feito pelo poder público, ele não pode ser feito de outra maneira, ele deve contar com a participação da sociedade civil, ele deve contar com a participação da academia, mas a política precisa ser definida e precisa ser formulada dentro do Estado. Uma vez formulada a política, a gente vai ter opções para escolher como essa política vai ser implementada. Então, a gente tem a possibilidade de implementar essa política
de uma forma direta, como acontecia antigamente. Então, você tinha a estrutura da OSESP dentro do corpo, dentro da estrutura da administração direta do Estado de São Paulo, com todas as dificuldades e consequências, e também algumas vantagens, dessa opção. Então, para fazer isso, a gente precisaria, então, ter concurso público, a gente precisaria pensar em instrumentos que possibilitassem um planejamento e uma estruturação de médio e longo prazo. Você também poderia optar por executar isso por meio de uma fundação pública, como é o caso da Fundação Padre Anchieta, como é o caso do Memorial da América Latina, ou você tem a opção de indireta, do fomento e da indução, pelo instrumento dos editais, pelo instrumento do MIROSC, pelo modelo OS ou pelas leis de incentivo fiscal. Então, todas essas opções aqui fazem parte do cardápio do Estado na implementação e na execução da política pública de cultura que ele formulou, né, e, se possível, enfim, idealmente com a participação da sociedade civil, com a participação da academia, com a participação dos movimentos sociais, enfim, com uma ampla escuta e da sociedade. Uma vez feita essa opção, a gente está aqui agora falando daquele quadrante da direita, onde a gente tinha as opções do fomento. Então, quando a gente vai tratar tanto do modelo OS como no modelo do MIROSC, a gente precisa buscar parceiros que sejam qualificados para a execução daquelas atividades. E aí, o que a gente, enfim, precisa fazer, e as legislações, tanto do MIROSC como de OS, elas tentaram fazer isso, e a gente precisa avaliar se não existem aí algumas melhorias que possam ser feitas, de estabelecer quais são os requisitos para a qualificação dessas entidades, para que as habilitem a formar essas parcerias, a firmar essas parcerias com o Estado. Então, a gente tem desde experiência prévia, que, por exemplo, é exigido, no caso da lei de OS, para as organizações sociais de saúde, mas não é exigido para as organizações sociais de cultura. Talvez a gente também devesse ter esse requisito da experiência prévia de 2 anos, 3 anos, enfim, 5 anos, aí a gente precisa ver o que é razoável. Quando a publicação da aprovação da lei, a gente tinha aquela questão de ter menos instituições organizadas e com todas as e sólidas para firmar as parcerias. Hoje a gente já tem um leque maior. A qualificação do corpo de diretores e empregados, que muitas vezes é utilizado em substituição a essa experiência prévia, então a gente, na lei, diz que a instituição não precisa existir e atuar há mais de 2, 3 anos, mas as pessoas que estão no corpo diretivo precisam ter essa experiência, regras de governança, estruturação de conselhos, quantas vezes cada conselho se reúne por ano, que tipo de assunto é de competência de cada conselho, regras de transparência, regras de regularidade jurídica e fiscal. Você tem aí também a elaboração de editais para a seleção dos parceiros, aonde inicialmente, no começo, principalmente das parcerias, esses editais, esses chamamentos, essas seleções, elas eram feitas de maneira muito singela e questões básicas não eram colocadas. Então, idealmente, a gente precisa que esses editais contenham o referencial orçamentário, os prazos que vão ser observados, quais são as diretrizes e as atividades que são esperadas do parceiro, quais são os indicadores que vão ser usados para aferir a realização dessas atividades, quais são os resultados esperados, e hoje em dia a gente começa a ter discussões, e que eu acho que são bastante qualificadas e vão ser cada vez mais importantes,
sobre o impacto. Como que a gente vai medir o que efetivamente essa ação, esse contrato, essa parceria, como ela impactou na vida da população de São Paulo, da população da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, de uma determinada região. E eu acho que a gente precisa ir para pensar e pegar o mote num monitoramento inteligente, a gente não pode deixar de pensar em resultados e em impacto. A gente não pode... É lógico que é importante delimitar qual é o preço, quais são as atividades, qual é o prazo para a execução dessas atividades, mas a gente precisa, no final do dia, avaliar se tudo isso executado e executado a contento está produzindo os resultados e o impacto esperado por aquela política. Então, essa é uma discussão que muitas vezes, na minha opinião, podia ser melhor endereçada. A gente podia gastar mais tempo para fazer isso. E para poder fazer isso, a gente precisa, além de ter servidores, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre o monitoramento e quem faz o monitoramento, mas a gente precisa, além de ter servidores técnicos que conheçam contabilidade, que conheçam finanças, que conheçam economia, a gente precisa ter também servidores e pessoas que possam discutir as políticas fim, as atividades fim, o que a gente está entregando no final do dia. Aqui embaixo eu trago duas sugestões de melhorias que poderiam ser incorporadas nesses editais para selecionar os parceiros, e aí tanto no Miroski como no Modelo OS, que tragam a incorporação de um instrumento que é muito utilizado nas parcerias público-privadas firmadas com instituições com fins lucrativos, que é a incorporação da matriz de risco. A matriz de risco nada mais é do que uma tabela onde a gente vai relacionar os riscos que a gente consegue antever para a execução daquilo que está sendo contratado pela parceria e quem vai responder por esses riscos. Um exemplo prático, mudanças na regulamentação dos incentivos fiscais. Então, se a gente tem um contrato de gestão, ou tem uma parceria que tem uma meta de captação, ou tem uma captação privada esperada, e essa captação vai ser feita por meio de lei de incentivo fiscal, se no decorrer da parceria houver uma alteração da regulamentação das leis de incentivo fiscal, como, por exemplo, aconteceu na Rouanet durante o último governo, e essa alteração na regulamentação impactar a capacidade de captação da instituição, esse risco não pode ser alocado à instituição, esse risco tem que ser do poder público. Agora, o risco por uma contratação imprópria de mão de obra, se eu deveria ter contratado aquela pessoa na CLT e não por meio de um contrato de prestação de serviço, e depois eu sofro uma ação trabalhista, esse risco deveria ser de quem opera. Então, a matriz deveria prever esses riscos e quem é responsabilizado por cada um deles, porque isso depois vai ter consequências na hora que a gente for pensar em encerramento do contrato, em fundo de reserva, em fundo de contingência, quando pode usar e a responsabilidade e a delimitação da responsabilidade de cada um. Outra melhoria seria a gente também, talvez, estabelecer requisitos mais fortes, enfim, mais densos para nomeação de conselheiros e diretores. Então, a gente analisar, enfim, a experiência dessas pessoas para aquele cargo que elas estão sendo indicadas. Então, isso já poderia ser feito no momento da contratação. Porque uma vez contratado, o operador, o parceiro deveria ter liberdade para atuar, mas eu não deveria firmar um contrato no primeiro momento com alguém que não tem capacidade, não tem gente capacitada dentro da instituição. Aqui, vamos falar um pouquinho dos controles externos, né? Então, a gente precisa pensar numa atuação, e eu vou dar o exemplo da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que
hoje em dia tem metade do seu orçamento destinado às parcerias. Então, a secretaria precisa ter uma estrutura que comporte a gestão e o monitoramento dessas atividades pelos parceiros. É diferente a estrutura de pessoal que uma secretaria precisa para fazer a execução direta das atividades, da estrutura que você precisa para fazer o monitoramento e a fiscalização dessas atividades. E aqui, de novo, a gente tem no estado de São Paulo, eu acho que uma experiência interessante, que foi a formação, a constituição de uma unidade de monitoramento que faz o suporte da análise financeira, econômica e contábil das parcerias. Então, a gente vai ter a unidade técnica, que discute as políticas, as atividades finalísticas, a entrega das atividades na execução daquela política que foi definida, e tem a unidade de monitoramento, que vai fazer a gestão, não a gestão, o monitoramento, a fiscalização da área meio, das atividades meio, e vai dar aquele suporte para a análise econômico-financeira. Então, a gente tem o contrato de gestão e o edital, eles são instrumentos importantes para que seja feito o direcionamento da política pública. Então, a gente precisa dedicar, talvez, muito mais energia na hora de elaborar o edital, de elaborar a minuta de contrato, de elaborar o plano de trabalho e o referencial orçamentário, para que depois a gente tenha uma tranquilidade durante a execução da parceria, para que seja feita o monitoramento e os ajustes, os pequenos ajustes necessários, idealmente. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente já precisa ter, na partida, a concepção do que vai ser feito durante todo o período da parceria. Como eu vou materializar aquela política por meio de atividades, qual que é o grau de satisfação esperado, como que eu vou avaliar o sucesso ou não na implementação. A gente tem também um papel aí para ser desempenhado pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara de Vereadores, nas comissões de cultura, na comissão de orçamento e nas audiências públicas. Eu acho que esse é um ponto que tem pouca atenção, e muitas vezes isso só aparece no momento que você tem um problema, uma CPI, e não naquela atividade que deveria acontecer com mais regularidade, da gente pensar melhorias, da gente pensar alterações, da gente pensar instrumentos mais efetivos, e aí com a participação também do Legislativo e aqui o Tribunal de Contas, que é um braço do Legislativo e que também precisa se capacitar e ter equipes especializadas, apesar da gente, saúde e cultura são duas áreas que são possíveis e são utilizadas para parcerias com organizações sociais no município de São Paulo. Mas a cultura tem uma dinâmica bastante diferente da saúde e tem uma estrutura de financiamento que também é bastante diferente da saúde. Ela conta com receitas operacionais, ela conta com receitas de captação, e a saúde ela não tem essas mesmas receitas, ela é normalmente 100% SUS, enfim, ela vive quase que integralmente do repasse orçamentário. Então, tem questões que são diferentes e deveriam ser tratadas por equipes que conhecessem essas questões. O Ministério Público, então, aqui, como eu falei, também tem essa a função. Aqui, eu queria falar um pouquinho da importância também dos controles internos em cada uma das instituições parceiras, né? E esse é um outro ponto que também poderia e deveria ser verificado com antecedência, né? A gente precisa ou deveria buscar parceiros que tenham estruturas de governança que propiciem uma boa gestão
e que inibam desvios. Então, a gente vai pensar aqui em instituições que tenham um conselho de administração com pessoas vocacionadas, que tenham um conselho fiscal com pessoas com uma formação compatível com as atribuições de fiscalização de um conselho fiscal. Idealmente, as organizações deveriam ter um comitê de ética, um código de ética, deveriam ter um canal de denúncia que conte com uma apuração independente, deveriam ter um programa de integridade e compliance que trate de auditoria interna, que trate de controles internos, e a gente precisa sempre prestar atenção na auditoria externa independente, na qualidade do auditor externo e nos relatórios de controles, tanto externos quanto internos. Então, a primeira camada de fiscalização, a primeira camada de monitoramento, ela deveria ser interna, ela deveria ser da própria instituição. E aí sim a gente viria com as outras camadas de fiscalização que vão ser do parceiro público, que vão ser do Tribunal de Contas, e do Ministério Público. Mas se a gente não tem internamente uma boa governança, se a gente não tem uma boa estrutura de conselhos, comitês e de gestão, é difícil essa gestão acontecer de uma maneira satisfatória. Aqui, muito rapidamente, eu vou mostrar um pouquinho, com números, o impacto, como a política pública pode impactar a execução e as atividades de uma instituição. Então, a gente está saindo aqui, esse gráfico começa em 2006 embaixo e termina em 2022 em cima. Então, a gente tem lá em 2006, um público pagante, um público gratuito aqui dos concertos da USESP e da Sala São Paulo. Você tem 131 mil pagantes e você tem mais 38 mil atendidos pelos programas educacionais. Você não tinha, em 2006, concertos gratuitos. Isso passou a acontecer em 2007, em 2008, e aí a gente vai vendo como o plano de trabalho, como o edital de convocação, ele pode direcionar essa política, porque nesse momento o governo colocou como diretriz da política de cultura a democratização e a interiorização. Então a gente começa a ver aparecer o verdinho, que são os concertos gratuitos, e o azulzinho, que são as turnês para o interior do estado. Isso tem um movimento de expansão, depois tem um movimento de retração, que está ali na crise de 2016, onde a gente teve um impacto de cortes orçamentários bastante grande, e depois da pandemia. Mas a gente pode ver que a curva ela se comporta com o crescimento das atividades dos concertos gratuitos e dos concertos fora da capital do estado de São Paulo, sem ter um decréscimo do atendimento na capital. Aqui, a gente também está vendo esse mesmo público com capital interior e fora do estado, litoral, né, interior e litoral. Então, a gente vê também que o público da capital ele não diminui, mas a gente agrega aquele público do interior e do litoral e de outros estados do Brasil. Aqui eu mostro rapidamente também os números. Isso aqui é o orçamento da Fundação OSESP. Então, na tabelinha de cima, a gente tem os valores do orçamento total. Então, a gente sai aqui em 2006 de um orçamento de 58 milhões, onde 44 vinham de repasse do contrato de gestão e praticamente 14 de receitas operacionais e financeiras, ou seja, captação, venda de ingressos, bilheteria. E chega em 2022 num orçamento de 154 milhões, onde 72 vem do governo do estado de São Paulo e 82 vem dessas outras fontes de financiamento. Aqui embaixo no gráfico de barras a gente mostra percentualmente o quanto representa cada fonte sobre o total. Então a gente sai de 73%
de representatividade do contrato de gestão, isso variando ao longo do tempo, mas a partir de 2015 a gente vê que a gente chega numa equação de praticamente meio a meio, com algumas variações ano a ano. Aqui é um pouquinho da satisfação do público, então a gente faz pesquisas de satisfação todos os anos para ver qual é a satisfação do público com os concertos da USESP. Então a gente vê que a gente sai aí de 2017 com 79% de notas 9 e 10, para chegar em 2022 com 89% de notas 9 e 10, e índices gerais também bastante satisfatórios. Aqui a mesma coisa para a Sala São Paulo, então você tem índices bastante elevados, médias de 9,2 a 9,5. Aqui eu faço, no final, para terminar, uma problematização do que a gente conversou um pouquinho, né? Enfim, o que a gente conquistou, que foi a regularização e a profissionalização da força de trabalho, a regularização, reformas e ampliação dos equipamentos, a racionalização do fluxo de receitas e despesas, a possibilidade de ciclos de planejamento de 5 anos, com contratos de gestão de 5 anos, uma melhoria substancial na transparência. Se vocês forem hoje no site da USESP, da Fundação USESP, vocês vão ver que a gente publica inúmeros relatórios onde a gente consegue mostrar, enfim, a operação e aonde o dinheiro é gasto, a rotinas estabelecidas de mensuração e avaliação e prestação de contas. O que eu chamo aqui de alavancagem de recursos é esse poder que a gente tem de dobrar o repasse do Estado para ser empregado nas atividades. Então, hoje a gente tem um repasse de 70 milhões e entrega 140 milhões de atividades para a população do Estado de São Paulo. Satisfação elevada pelo público. Os desafios, né? Aqui a gente tem que pensar um pouco, e aí, de novo, na temática nossa aqui de hoje, como que a gente pode melhorar o controle, como que a gente pode melhorar o monitoramento, mas sem tirar a autonomia e a flexibilidade e a capacidade de inovação dos modelos que os modelos de parceria trazem. Então, a gente precisa pensar em regras, em rotinas de fiscalização e monitoramento que sejam eficazes, que sejam efetivas, mas que não tirem essa capacidade que a gente tem de ter autonomia e flexibilidade. A gente tem que também aumentar sempre o nível de governança e de transparência nas instituições. Hoje em dia, instrumentos interessantes que são aplicados, como eu falei, são os programas de integridade e compliance, o canal de denúncias, um bom código de ética, estabelecer periodicidade mínima de reuniões dos conselhos e de estabelecer quais são os assuntos de competência obrigatória desses conselhos, é muito importante. Introdução nos contratos de gestão da matriz de risco, a capacitação dos órgãos de controle para uma fiscalização de resultados, pensando naquilo que a gente falou de impacto, né? Deixar de fiscalizar apenas os meios e passar a fiscalizar realmente o resultado, a satisfação do público, a medição do impacto, o aperfeiçoamento da política de transparência, que não é só publicar tudo, mas é publicar de uma maneira amigável, publicar de uma maneira completa e simples, de forma que as pessoas possam entender isso, que a gente não precise de técnicos para traduzir o que está lá. Incremento dos mecanismos de controle interno e governança e regulamentação, estímulo e consolidação e fortalecimento das organizações por meio de geração de receitas próprias e construção e manutenção do patrimônio. Esse é um tema bastante controverso, mas não existe parceria sem parceiros. Se a gente não tiver instituições que tenham estruturas sólidas, patrimônio, governança própria,
a gente nunca vai poder ter uma responsabilidade efetiva do parceiro, porque se todo o recurso que a organização gere é o recurso do Estado, se ela fizer alguma coisa errada, como que ela vai pagar pelo erro? Como ela vai ser responsabilizada se ela não tem patrimônio nenhum? E para as instituições poderem ter patrimônio, a gente precisa pensar em ferramentas e mecanismos que viabilizem. Pessoal, é isso. Obrigado, e eu fico aqui à disposição, então, para a gente conversar um pouquinho. Eu vou tirar o compartilhamento. Fausto, muitíssimo obrigada pela sua exposição, que trouxe tantos esclarecimentos nessa manhã. Chegaram aqui algumas perguntas, mas antes eu queria fazer um comentário a respeito da incorporação da matriz de risco nos contratos. Eu achei super interessante, muito importante mesmo. E chegou aqui também uma pergunta que aborda a matriz de risco. Embora você já tenha comentado sobre a importância da auditoria externa, eu vou refazer essa pergunta que chegou no chat da Thaís, que é a seguinte: Fausto, a exemplo da matriz de risco das PPPs, caberia também nos contratos de gestão a figura de um verificador independente para apoiar no monitoramento? Qual é a sua visão sobre isso? Você já mencionou a importância de uma auditoria externa, mas se quiser falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá. O verificador independente é uma proposta principalmente das OS, né, da saúde, enfim. O verificador independente ele é importante e pode ser uma boa ferramenta quando você tem procedimentos bem estabelecidos e parâmetros bem definidos, né? Porque o verificador independente, simplificando muito a atribuição dele, ele vai lá e vai comparar o que era para ser feito, enfim, como deveria ser feito, para o que acontece na prática. Eu acho que na área da cultura a gente tem uma dificuldade que é a diversidade das linguagens, das manifestações e a dificuldade da padronização. A gente, por exemplo, discute muito com o Tribunal de Contas do Estado, que tem um pleito de existir um custo unitário por meta do contrato. Mas é muito difícil você fazer um custo unitário e um referencial orçamentário para as metas. Por exemplo, o custo de uma orquestra acadêmica é o custo de uma orquestra comunitária é outro, o custo de uma orquestra profissional e de nível internacional é outro. Então, você tem dificuldades na área da saúde, enfim, em algumas outras áreas, onde a gente consegue ter talvez uma padronização maior. Eu acho que a ideia do verificador independente é uma boa ideia, mas em outras áreas que têm manifestações mais diversas e uma padronização mais difícil, eu não sei se ele funcionaria tão bem. Ah, perfeito, muito obrigada. Chegaram mais aqui algumas perguntas que eu acho até que já foram encaminhadas para você. Como que a OSESP ela prepara gerentes para monitoramento? Desculpa, cortou um pouquinho. Você pode repetir? Como as organizações preparam os seus gerentes para o monitoramento das parcerias? Então, no caso, os nossos gerentes internos, enfim, das organizações, a gente prepara e faz um acompanhamento das metas. Por exemplo, a gente tem várias metas do contrato de gestão e, além das metas do contrato de gestão, eu tenho outras metas de gestão internas. Então, a gente faz um acompanhamento mensal do que está sendo realizado. Então, a gente usa aquele sisteminha do Balance Scorecard, lá o farolzinho verde, amarelo e vermelho, e vai acompanhando a execução disso e vai fazendo os ajustes necessários. A gente sempre acompanha não só o realizado, como a gente acompanha também a atualização da projeção do ano, o que lá a gente chama de forecast ou previsão do ano. Então, isso é feito tanto no que se refere às atividades,
como na execução orçamentária. Então, a gente sempre vai ver como foi o mês que terminou e como serão os próximos meses até o final do ano e quão distante ou quão acima ou na medida a gente está em cada uma das metas e em cada um dos nossos indicadores de gestão. Preparar os gerentes, a gente tem seminários, a gente faz workshops, a gente discute muito isso no ano anterior, no momento de preparação do orçamento, e também naquele momento que a gente usa para discutir com a secretaria a revisão de algumas metas que precisem de ajuste, porque a gente propõe todas as metas para 5 anos de gestão. Então, eventualmente, no segundo, no terceiro ano, a gente percebeu que tinha alguma meta que não estava bem calibrada, que não estava bem ajustada. Então, a gente sempre usa ali o último quadrimestre, os últimos 4 meses do ano, para fazer essas negociações com a secretaria e para também fazer todo o planejamento e toda a preparação do ano seguinte. Uma vez aprovado o planejamento, a gente acompanha com esse sisteminha dos faróis verde, vermelho e amarelo e reuniões periódicas. Tudo bem. Obrigada. Mais uma última pergunta aqui, porque nós já estamos extrapolando nosso tempo exíguo, né? Eu queria saber, na experiência da USESP, como é que vocês fazem para manter um bom relacionamento com o gestor público? Tem alguma dica? Eu acho que a gente lá no caso da Fundação USESP, a gente tem uma sorte muito grande, porque a gente divide o mesmo prédio com a Secretaria de Cultura. Então, a gente está muito próximo e a Secretaria, por essa proximidade, ela tem conhecimento e acompanha no dia a dia as nossas atividades. Esse é um ponto que eu não falei, mas que eu acho que é muito importante, que não dá para fiscalizar, não dá para monitorar as atividades de longe e sem conhecer, né? Esse contato, realmente presenciar, entender como é um concerto didático, como é a atividade pedagógica da academia de música, enfim, isso é muito importante. Nesse mês de julho, a gente está realizando o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que tem atividades aqui em São Paulo e lá em Campos do Jordão. Então, os dois gestores do nosso contrato, eles passaram 2 dias inteiros acompanhando as atividades. Então, eles não recebem só um relatório com fotografia enfim, e dizendo, isso aconteceu tal dia, vieram tantas pessoas, eles acompanharam em loco. E uma outra coisa que a gente também é muito privilegiado, o gestor do nosso contrato é funcionário público concursado, mas ele também é formado em música, em composição e regência. Então, ele também conhece a nossa atividade fim. Então, isso facilita muito a nossa discussão. Isso não é possível para todas as atividades e para todos os contratos, mas eu acho que a secretaria pensar e os órgãos de monitoramento das secretarias, dos parceiros públicos, contarem com rotinas de verificação in loco das atividades é muito importante, né? A gente precisa, e não eu acho que faz parte programar a visita e também faz parte aparecer de surpresa de vez em quando. Então, é importante isso. E a gente tenta, Andressa, ter um contato bem próximo e aberto com a secretaria. Eventualmente, quando a gente verifica que tem alguma correção, que deveria fazer alguma melhoria, a gente também toma a iniciativa de propor. A gente não fica só esperando que as propostas venham do parceiro público, do poder público, a gente também encaminha propostas, a gente também discute sugestões, do mesmo jeito que a gente recebe, avalia, enfim, e às vezes se posiciona favoravelmente, às vezes diz, olha, eu tenho dificuldade de implementar isso da maneira que está sendo proposta. Então, eu até brinco e conto que há alguns anos atrás, e apesar do Estado de São Paulo
ter passado 20 anos sob a gestão de um mesmo partido, os diferentes governos foram bastante característicos. Assim, a mudança era bem grande de uma gestão para outra com a saída dos governos. E, em determinado momento, a gente teve secretários que quiseram mudar as coisas de uma maneira imediata, e o que encontrou dificuldade, porque, por exemplo, no caso da USESP, a gente vende em setembro desse ano, a gente vai vender as assinaturas, enfim, todos os ingressos para todos os concertos do ano que vem inteiro. Então, se chegar em janeiro do ano que vem e quiser mudar a temporada do ano que vem, já não dá mais. Eu consigo mudar a temporada de 2025, mas a de 2024 não. E se eu quiser fazer mais concerto gratuito em 2024, eu preciso pensar nisso agora. Eu não consigo pensar no começo de 2024, porque aí eu tenho uma força de trabalho limitada e eu preciso direcionar uma parte dessa força de trabalho para fazer concerto gratuito e não para fazer concerto pago da temporada. Tudo isso é possível, mas tudo isso tem o seu tempo. E aquela mudança, eu tento mostrar aquele gráfico de barras ali, para mostrar como isso foi feito. Ele não é imediato e não muda da água para o vinho de um ano para o outro, mas ele é um crescendo e tem um gradiente. Aí que está a importância, né, de um diálogo transparente entre o setor público e o privado, e é sempre muito importante que esse canal fique sempre aberto, né? Esse diálogo é sempre muito relevante para o sucesso da parceria. Queria agradecer mais uma vez, Fausto Arruda, pela presença, a gente já está caminhando aqui para o final, avisar aos servidores e servidoras que o Fausto disponibilizou esse material que será encaminhado aí para vocês. A gente vai ver qual é a melhor forma de fazer isso e agradecer de novo a presença de todos os servidores e servidoras nessa manhã e lembrar que a gente tem mais um encontro marcado para o dia 3 de agosto, e vocês vão receber por e-mail a temática do nosso novo encontro para finalizar a nossa jornada de capacitação de parcerias com o terceiro setor. Muito obrigado a todos que participaram, a nossa equipe, aos parceiros, e agradeço mais uma vez todos os servidores e servidoras e ao nosso palestrante Fausto Arruda. Obrigada. Super obrigado. Bom dia para vocês. Eu deixei meu e-mail lá na apresentação que a gente vai disponibilizar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico aqui à disposição. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, Fausto. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.